Abraço à Casa Elétrica teve como objetivo chamar a atenção das autoridades e da população para o estado de conservação do imóvel onde funcionou a quarta empresa fabricante de discos do mundo. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o Ricardo Eckert, que é coordenador do grupo Amigos da Casa Elétrica. Ricardo, obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara. Ricardo, acho importante a gente começar a nossa conversa explicando para a população que ainda não conhece o que foi, né? O que foi a Casa Elétrica, essa quarta fabricante de discos do mundo. Foi uma boa pergunta. Primeiro, saudar os teus telespectadores da TV Câmara, agradecer a audiência, estarem vendo esse programa, né, sobre a Casa Elétrica, em especial sobre o evento, né, Abraço à Casa Elétrica. O que foi a Casa Elétrica? Muita gente não conhece o que foi a Casa Elétrica, inclusive eu mesmo não conhecia até 1 ou 2 anos atrás. A Casa Elétrica, como tu falaste, foi a quarta empresa fabricante de discos do mundo no início do século XX. Ela funcionou entre 1914 e 1924. Vejam bem, existiam 3 grandes grupos multinacionais, a Victor e a Columbia, lá nos Estados Unidos, e existia o John na Alemanha. Para colocar o tamanho dessas empresas, que eram gigantescas, elas tinham fábricas em vários lugares do mundo, no Japão, uma tinha filial aqui no Brasil, em quase toda a Europa, no Canadá. E o que acontece? A Victor tinha 10 mil funcionários. Aqui a fábrica do Saverio Leonetti, que era o nome do fundador da Casa Elétrica, chegou a ter no máximo 41 funcionários. Para tu ver que foi uma luta de um Davi, um pequeno Davi, contra 3 grandes Golias. Né? Foi uma façanha que ele fez. E o mais interessante é que na nossa cidade, Porto Alegre, ou seja, Porto Alegre sediou uma das empresas fabricantes de discos na época que a indústria fonográfica estava engatinhando. Era o início da indústria do gramofone, era o início da indústria do disco. Né? Não tinha mais que 10 anos a indústria do disco quando ele começou, ou um pouco mais, quando ele começou a fabricar aqui. Então, para nós, é uma grande honra ter tido esse tipo de indústria aqui, e é importante que se faça a restauração desse prédio que sediou ela, que ainda existe, fica lá na Avenida Sergipe, 220, no bairro Glória, e foi onde nós realizamos o evento. Infelizmente, apesar de ele ter sido tombado em 1996, ele ainda não foi restaurado. E essa é a nossa luta, né? Que a gente faça essa... Sim. Te peço então, Ricardo, para contar essa história do tombamento. Ele foi tombado em 96 e desde então vocês aguardam pela restauração desse prédio. Como é que é a situação do prédio? Eu vou falar para os telespectadores, né, para a população de Porto Alegre, que ele foi tombado em 1996 por um movimento assim, de artistas. O Raj Vedana, que escreveu esse livro aqui, né, foi a Elétrica e os Discos Gaúchos, foi ele que encabeçou esse movimento em 96. O ex-prefeito Raul Ponte se sensibilizou e achou que era importante preservar esse patrimônio através do instrumento do tombamento. Ou seja, ninguém pode tocar naquela casa e derrubar ela. Então, na verdade, a gente tem a casa lá, ela está intacta, ninguém pode derrubar. No entanto, desde 1996, ou seja, 19 anos, ainda não foi feita a restauração. E ela tem péssimo estado, uma parte do telhado já ruiu, e a gente tem muito medo, de acordo com a Secretaria da Cultura, o arquiteto Luiz Antônio Custódio, ele disse que a casa não aguenta até o próximo inverno. Ou seja, ela pode ruir, arrebentar tudo, e uma recuperação dela vai ser muito mais cara do que ela custaria hoje. Entendeu? E essa é a nossa preocupação, e esse é o motivo da gente ter criado um grupo no Facebook, Amigos da Casa Elétrica. E estamos convidando toda a população a ir lá e ver o nosso grupo que é aberto. Se quiser aderir a esse movimento, vai ser um prazer ter todos vocês com a gente. Certo. E em 2013 saiu uma ordem judicial para obrigar a prefeitura a fazer essa restauração, né? Sim, é verdade. E aí como é que está esse projeto? Foi feito um projeto? Foi feito em 2013. Em 2011 o Ministério Público entrou contra a prefeitura, foi julgado procedente a pedido do MP pela restauração desse patrimônio, né? Que é uma obrigação legal da prefeitura, na medida que o dono lá do imóvel é falido, né? A prefeitura tem que fazer pela lei a restauração. Em 2011 foi julgado procedente, a prefeitura recorreu, em 2013 foi para o TJ, e o TJ julgou procedente também, pedido do MP. Ou seja, tem que restaurar. A prefeitura foi obrigada a fazer um projeto e um orçamento, e ela é obrigada a restaurar também. O projeto existe, já está feito pelo Estúdio de uma Arquitetura, depois do meu amigo Lucas Volpato, que eu conheci pessoalmente agora, um abraço lá, ele foi lá, agradecer a ele. Depois o orçamento foi feito, é 1.300.000 para restaurar a casa.
como ela era originalmente, né? E a última coisa é a questão da questão da restauração. Agora, na Câmara, vai ser votado o orçamento de 2016 das emendas. O vereador Ayrton Ferronato, que é o relator, né, da comissão ali, ele disse que vai apresentar uma emenda neste valor, né, para destinada à restauração da casa elétrica. E a gente está aguardando isso, estamos convidando a população a vir amanhã de manhã, né, às 10 horas da manhã aqui na Câmara de Vereadores. Nessa terça-feira. Na terça-feira, dia 24, né? Nós temos lá um evento já criado para isso. E acho que semana que vem aí sim, tem no plenário a votação também, se é pertinente as emendas ou não. Passando pela comissão, provavelmente seja aprovado. Não passando é que aí vai para o plenário para ser debatido ainda, né? Sim. A gente espera que a Prefeitura cumpra o seu papel, assim como a Câmara, né, de restaurar e devolver para a comunidade, para a população, esse patrimônio que é de valor inestimável. Né? É um patrimônio que projetou Porto Alegre no mundo inteiro. Sim. Essa questão do imóvel, o senhor falou que o dono foi falido, né? Eu queria que só para esclarecer para a população essa questão, o dono foi falido. Esse imóvel está desocupado hoje, qual é a situação do imóvel? Hoje o imóvel está desocupado, o terreno é ocupado pela pessoa que alugou o terreno, é uma empresa de ônibus escolar e ônibus de turismo, né, a Transala, e ela alugou da instaladora elétrica Cambuim, né, e ela está, inclusive, depositando em juízo os aluguéis, né, porque pela lei o proprietário, em primeiro lugar, tem que fazer restauração. Na medida que o proprietário está falido, ele não tem condições, mas os aluguéis são depositados na justiça. Né? E como é que está a situação? A situação do imóvel está vazio e está ruindo. Né? Está ruindo porque é ação do tempo. Veja as chuvas que aconteceram esse ano. É um imóvel que tem 100 anos, o cupim tomou conta, né? E o mais interessante das pessoas que vão lá, elas olham as aberturas desse imóvel, né? E lá não tem cupim. São 100 anos que está ali a abertura e não tem, claro, as tesouras, né, do teto pegaram, porque deve ser uma madeira menos nobre. Né? E eu acho até assim, ó, interessante que a casa ainda esteja de pé, depois de todo esse maltrato. São 20 anos que ninguém, porque essa empresa que faliu, o escritório dela lá dentro dela, quando ela faliu, ela tira tudo de dentro. Mas são 20 anos de abandono. Né? E veja bem, hoje é 1.300.000. Se tivessem feito isso em 20 anos, a prefeitura tinha que gastar, sabe quanto? Apenas 65 mil por ano. Se a prefeitura tivesse depositado 65 mil por ano numa conta, hoje ela estaria fazendo restauração. Quer dizer, e mais que eu tenho para falar para ti. Veja bem, de acordo com a LDO, estou acompanhando isso aí, então, são, né, talvez a LDO é tipo um orçamento que a prefeitura faz para o ano que vem. Dizem que vão arrecadar 6 bilhões e 500 milhões de reais. E é 1.300.000 que precisa para restaurar. 6 bilhões e 500 milhões de reais, se nós ficar aqui, nós todos aqui no estúdio, tanto tu como outro pessoal, né, mesmo, contando, talvez daqui a 5, 6 dias a gente não chegue nos 6 milhões e 500. Sim. É um número estrondoso, a gente como mortais não compreende. Mas veja bem, se eu disser que 6 milhões e 500 é R$1.000, esses 1.300.000 significam, sabe quanto? 20 centavos. Eu pergunto para ti, se tu chegasse na rua com R$1.000 no bolso e passasse um mendigo e te pedisse 20 centavos, tu daria ou não? Sim ou não? Acho que sim, né? Porque se eu tivesse as moedas trocadas, eu daria. Mas é irrisório, né? Muito é irrisório. Então, esse é o valor da restauração da casa elétrica. Cada R$1.000 arrecadados é apenas 20 centavos. Pessoal, não dá um chiclete hoje, pelo amor de Deus. Certo. Vamos falar um pouquinho, então, de como era a história, já que a gente está falando... Não, vamos falar sobre o evento de sábado. Como é que foi a procura, né? Como é que foi o público? O que teve também no evento de sábado para ir ao pessoal, exatamente? O evento de sábado era um evento que chamava Abraço à Casa Elétrica. Por que a gente fez um abraço? Todos nós, né, quando a gente quer demonstrar o nosso carinho, desde a gente é criança, né, pela nossa mãe, pelo nosso pai, o que a gente faz? A gente abraça eles. E eles nos abraçam também. Quantos abraços a gente já ganhou, né, do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, das amigas, da esposa, enfim, dos nossos avós, né, dos nossos filhos. Então, o abraço foi um ato de carinho. Um ato de carinho, mas um ato de carinho não por uma pessoa, mas sim por uma história. Por um prédio que está lá, mas não é um prédio velho, um prédio que está caindo como está. Né? É um prédio que tem toda uma aura em torno dele. Ele tem toda uma história, ele cheira a história. Né? Lá foi gravado e prensado o primeiro tango na América Latina. Veja bem, é a projeção mundial que tem isso aí. Né? Não foi gravado na Argentina e prensado o primeiro tango, foi gravado aqui em Porto Alegre, na Casa Elétrica. Eu chamuio. Também foi gravado e prensado o primeiro samba no Brasil. Ou seja, a casa tem uma importância para a cultura brasileira ímpar e
para a cultura do Mercosul, dos amigos aqui, uruguaios e argentinos, porque foram gravados e expressados vários tangos aí. Não foi só esse primeiro, outros também. Também vários sambas, vários choros, chorinho, quem não gosta do chorinho, né? Então ela tem uma importância. O evento era para abraçar a Casa Elétrica. Então, a gente abraçou a Casa Elétrica, tu vai ter imagens para mostrar para os teus telespectadores, né, desse abraço, né, e depois, e pedindo a restauração já, e depois houve vários shows. Um dos músicos tocou o primeiro samba, que foi gravado e prensado no Brasil, e aí me diga. Outro músico tocou tango, né, e outros músicos tocaram rock, porque a juventude gosta do rock, né, nós não podemos tocar músicas tão antigas assim, de 100 anos, então foi uma mescla da história com a modernidade. Foi isso que foi o evento. No fim, a gente deixou uma cereja para o bolo. A gente passou o filme, que eu espero passar que a Câmara encampe esse projeto, a gente passar em todas as escolas municipais. Eu vou lá na Assembleia Legislativa para tentar fazer um projeto de passar esse filme em todas as escolas estaduais, que é o filme A Casa Elétrica, que foi produzido pela Panda Filmes, e ele foi dirigido pelo Gustavo Gufo Fogaça. Entendeu? Então, na verdade, é um filme belíssimo. E vou dizer para vocês, quando a gente passou o filme, as pessoas que estavam remanescentes lá no evento, elas não despregaram o olho da tela. E isso me deixou muito emocionado. E como eu te falei antes, me deixou muito emocionado. No filme toca o primeiro tango, que foi gravado e prensado na América Latina, né? E depois toca o primeiro samba, que foi gravado e prensado no Brasil. Isso aí é de um valor, assim, e nós estávamos exatamente no local onde foi feito isso. É uma coisa que eu ia perguntar para a gente encerrar nossa entrevista, a questão da projeção internacional que dava a fábrica aqui em Porto Alegre, né? Que os artistas, como era tudo junto ali, o estúdio e a fábrica, e aí os artistas eram obrigados a vir aqui a Porto Alegre para gravar o material. Né? E, na verdade, eu vou falar assim, a Argentina tinha gravadoras, porque tu podia gravar, e era engraçado, na época se gravava um disco de cera. Então tu mandava eles chamavam master, tu mandava esse master de cera para o fabricante, eles mandavam o fabricante na Alemanha. Por que os argentinos vieram para cá? Se eles mandavam para a Alemanha, né? Eles vieram porque no dia 1º de agosto é declarada a Primeira Guerra Mundial. É declarada a Primeira Guerra Mundial como conflagração mundial, porque aí a Alemanha declara guerra à Rússia, porque a Áustria tinha declarado no dia 28 de julho, guerra à Sérvia, e era uma guerra regional. Aí quando a Alemanha declara guerra à Rússia, a França também entra 3, 4 dias depois, e depois a Inglaterra. Então se transforma em uma conflagração mundial. Veja, eu estava te falando, a Inglaterra tinha a maior marinha, então ela cercou a Alemanha e não deixava o navio chegar ou sair. Então os navios dos argentinos que iam para lá, eles bombardeavam. Esse El Chamuy foi gravado em cera e foi mandado para a Alemanha e o navio, entendeu? O que eles tiveram que fazer? Aí ele pegou o Amêndola, que era amigo do Leonetti, o Amêndola esse argentino, mandou o Francisco Canaro vir gravar em Porto Alegre, para não perder mais outra gravação. Ele mandou vir, e o Francisco Canaro veio aqui e gravou 40 discos, não foi só o El Chamuy. O Chamuy foi a primeira música, ele gravou outros 39 discos. Ele ficou aqui, eu acho que 1 ou 2 semanas, tá? E a gente conseguiu lá na pesquisa até a data que chegou o navio. Tá entendendo? Conseguimos a data e ele chegou, enfim, no último dia de maio, ou no penúltimo dia de maio, e início de junho, né, a gente estava gravando. Então é uma coisa assim, é uma história fascinante. É uma história fascinante. E o mais fascinante, sabe o que é que aconteceu aqui em Porto Alegre. Eu te digo que se esse filme fosse levado para Hollywood, o roteiro disso aqui, era Oscar. Eu estou dizendo, tu vai olhar do nosso santo aqui de casa, que é o Gustavo Fogaça, e agradecer a ele, né, o filme, agradecer a fã do filme, que é lindíssimo o filme, mas se tu olhar o filme, tu vai me dizer isso aí, pô, isso aqui é um filme, já é um filme lindo por eles, entendeu? É que eles não têm a grife que os americanos têm, e a gente tem esse jeito, né? Se a gente vai na Europa, eu te garanto que se a gente for na Europa, for na Alemanha, tu vai lá na fábrica do John, que foi restaurada, tu vai dizer, olha, que bonito. Tu vai lá nos Estados Unidos, em Nova Jersey, onde está a fábrica, em Camden, na cidade de Camden, onde mantiveram uma parte da fábrica da Victor, que é gigantesca, é um prédio gigantesco, tu vai dizer, pô, que lindo. Esses caras sabem fazer, pô, mas nós temos aqui, cara. Sim. E imagina o seguinte, eu vou te dizer a última coisa, se eu tiver tempo, nós não reclamamos que os argentinos venham a Porto Alegre só por ir para Santa Catarina, não ficam aqui no Rio Grande do Sul, nós reclamamos disso, né? Eles não ficam em Porto Alegre, porque Porto Alegre não tem atrações turísticas. Vinícius, se tu fosse argentino e soubesse que aqui foi gravado e prensado o primeiro tango, e que fosse restaurado o local onde foi gravado e prensado, será que tu e a tua família, que gostam de tango, que apreciam a boa música, não gostariam de ficar um dia a mais em Porto Alegre, dormir num hotel, jantar
um dia o argentino ia ficar aqui, É entendeu? uma atração a mais, né? Isso. E pega eles pelo gosto deles. Exatamente. A gente está querendo vender para eles o nosso gosto. E a gente tem que pegar pelo gosto deles. Seria um incentivo a empregos, né? Aumentaria a hotelaria, os bares, restaurantes, aumentariam a renda e geraria empregos, né? E impostos para a prefeitura, para o governo do estado. O pessoal fala que está mal, né? Então nós temos que ser criativos. Porque a casa elétrica, a restauração dela, o 300, ela é de graça perto do que ela pode gerar. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, para a população que está vendo aqui, não é um custo, isso é um investimento. E mais, se todo mês a gente fizesse lá shows, né? A prefeitura quer fazer a gravadora dela, colocar lá, já está no Túlio Piva, mas o Túlio Piva está quebrado, né? Está ruim, então levar para lá. Tu imagina, tu sabe que o último disco do Roberto Carlos foi gravado lá no Abbey Road, na Inglaterra, em Londres, onde gravavam os Beatles, né? Por que ele gravou lá? Porque aquele lugar tem uma mística, né? Tu imagina esse lugar, que mística que tem. Quem viria gravar aqui? O Grande do Tango, o Fito Paz, que é do rock, mas é argentino, pô, olha, imagina ele vem aqui do bairro Glória, tá entendendo? Os Paralamas do Sucesso vêm aqui gravar. Enfim, alguns do rock, outros do samba também, entendeu? Enfim, eu acho que eles viriam aqui gravar. Isso também geraria o quê? Recursos, empregos, hotel, restaurante, toda essa cadeia que é turística. É o turismo de negócios. Né? E que talvez o pessoal não esteja se dando conta, né? Está olhando só a árvore e não está olhando a floresta. Certo, Ricardo. Muito obrigado pela tua presença no jornal de hoje. Sucesso aí para a campanha de vocês, que dê certo. E eu que agradeço vocês, né? A gentileza de ter convidado o nosso movimento. E, de novo, se tu me permitir, chamar vocês, todos, telespectadores, a entrarem no grupo Amigos da Casa Elétrica. Né? Estamos esperando vocês lá. Né? E agradecer de novo aqui o Jornal da Câmara e o seu Vinícius aqui pelo convite. Obrigado. O Jornal da Câmara de hoje segue falando sobre a cultura gaúcha, que foi aberto